Jesus. Shalom, shalom. Boa noite, irmãos. Desculpe o atraso, probleminhas aí na internet, mas graças a Deus já estamos aqui e queremos apresentar a Deus a pastora Margarida, que vai Amém. trazer uma palavra Glória poderosa a Deus. direto do Glória trono do Senhor para a as Deus. nossas vidas. Amém. Prepara o seu coração, porque eu já tenho preparado o meu aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode começar? Pronto. Shalom, shalom a todos. Que o Eterno nos abençoe de uma forma grandiosa nesta noite e que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Nós iremos, nesta noite, trazer aqui uma palavra A que bateria? está... O celular do seu pai está conectado, não dá para conectar. Acho que acabou. Pode continuar, irmã, pastora. Pronto. Mais uma vez, shalom a todos. Nós iremos falar acerca da palavra do Senhor, meditar nesta palavra que está no livro de Números, capítulo 13, que fala sobre os espiões. Versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. Aleluia. Nós não vamos ler todos os nomes para não ficar o tempo assim encurtado, mas nós vamos continuar aqui no versículo 17. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algum fruto da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram a espionarem a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate. Versículo 25. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não, não podemos atacar aquela gente, pois é muito forte, é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como o gafanhoto. E para eles também parecíamos gafanhotos. Pai querido, Deus maravilhoso, neste momento, eu peço, meu Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas.
Que o Espírito Santo ele venha falar profundamente em nossos corações. Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito a falar através de mim. Que eu possa diminuir a ponto de desaparecer. E importa que o Senhor cresça e apareça através da minha vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui diante desse relato, ao qual nós sabemos que Moisés, através da ordenança do Senhor, ele pôde ali dar um direcionamento para aqueles 12 homens, ou seja, 12 espias, para subirem à terra e verificar, examinar a qualidade e o estado daquela terra antes deles tomarem posse. Nós sabemos que realmente, do dia da promessa que o Senhor nos faz, até a tomada de posse, ou seja, do dia que o Senhor nos faz a promessa, até a cumpri-la em nossa vida, há um caminho a percorrer, há uma jornada, um processo que todos nós, passaremos. Aleluia. Que irá nos levar ao lugar do propósito. Então, quando o Senhor nos faz uma promessa, essa promessa pode levar meses, dias, anos para se cumprir na nossa vida. Aleluia. Então, há um processo até a gente chegar ao lugar do propósito, ao lugar da promessa de Deus. E nessa caminhada, nessa jornada, nós haveremos de encontrar muitos gigantes por esse caminho. Até chegarmos ao lugar que o Senhor nos quer colocar, nós temos que vencer dificuldades, temos que vencer obstáculos, temos que vencer enfermidades, doença, problemas financeiros, problemas sentimentais, todo tipo de dificuldade nós teremos que vencer, porque Ele faz a promessa, mas nós temos que passar pelo processo e pelo caminho que irá nos levar ao lugar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque nós temos que passar por esse processo, porque no meio do processo nós seremos agimentados, no meio do processo nós seremos forjados, no meio do processo nós seremos lapidados, porque o Senhor deseja imprimir em nós o seu espírito, ele deseja imprimir em nós o seu caráter, ele quer nos forjar no nosso caráter para nos trazer um caráter de um guerreiro, de uma guerreira que foi forjada diante das lutas, das dificuldades, que foi preparada para ser capacitada para algo que o Senhor já nos deu desde a eternidade, porque tudo que o Senhor nos prometeu é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Tudo já está pronto desde a eternidade, mas para que se materialize e se cumpra na nossa vida, nós somos responsáveis por colaborar com esse processo de Deus na nossa vida. E esse processo muitas vezes nos traz dores, nos traz sofrimento. Muitas vezes esse processo nos leva a passar dentro do fogo, da fornalha de fogo ardente, para provar dentro de nós, para provar e que a gente se identifique com a vida de Cristo Jesus, com a essência dele que ele colocou dentro de nós. Mas esse processo, muitas vezes, que nós passamos pelo fogo da aflição, pelo fogo dos problemas, das enfermidades, das doenças, é para que ele possa nos examinar, é para que ele possa retirar todas as escórias dentro de nós, para que ele venha retirar o orgulho, para que ele venha retirar a soberba, a presunção, a idolatria que muitas vezes carregamos ídolos dentro de nós, e tudo aquilo que não glorifica a Deus. Ele, nesse processo, ele começa a arrancar de dentro de nós, pelas raízes, ele começa a transformar a nossa vida, a nos quebrantar de tal forma que nós possamos reconhecer que sem ele nós não somos nada, que nós possamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor e que nós temos que colaborar com o trabalho do Espírito Santo, que é convencer o homem acerca do seu pecado,
convencer acerca da justiça e também do juízo de Deus. Então, Deus, ele precisa nos forjar, porque ele quer nos elevar a novos níveis de guerra. Ele quer nos colocar em novos níveis, e para isso nós temos que ser provados e aprovados diante do Senhor. E os maiores gigantes que nós enfrentamos não são os gigantes exteriores, são os gigantes interiores, gigantes que vivem dentro de nós, que tem que ser a cada dia vencido, a nossa carne mortificada. A cada dia nós temos que vencer algo que tem nos atrapalhado o nosso crescimento, o nosso avanço no reino de Deus. Então, esses gigantes, que também é um desses gigantes, a nossa própria vontade, a nossa carne, a nossa alma, que nós sabemos que a nossa alma, ela tem que ser conquistada a cada dia, porque a nossa alma, ela não se converte. Então, nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou, esmurrar o nosso corpo e o reduzir à servidão, para que nós temos pregado há muito, não venhamos ser condenados, mas que nós venhamos ser aprovados pelo Senhor. E aqui, quando Moisés mandou aqueles 12 espias a espiarem a terra, eles subiram, eles foram espiar a terra, e no momento que eles passaram a espiar, para saber se aquela terra era boa ou ruim, se aquela terra era frutífera ou estéril, se aquela terra produzia plantação, se era fortificada ou não, se o seu povo era muito ou pouco, se eram fracos ou se eram fortes. Enfim, eles teriam que examinar aquela terra para poder voltar com um relatório do que eles viram para entregar diante de Moisés. Mas naquele momento que eles subiram, eles viram que a terra era boa, que a terra realmente manava leite e mel, que a terra era frutífera, que aquele povo era uma cidade fortificada, o povo era um povo forte. Então, naquele momento, eles viram a beleza daquela terra por um determinado momento, mas eles se atentaram na dificuldade que tinha que ser vencida naquela terra, para que ela pudesse ser conquistada. Haveria, sim, dificuldades gigantes que teriam que serem vencidos antes do cumprimento dessa promessa. E ali eles atentaram, eles fitaram os olhos na dificuldade, não na beleza da terra, mas na dificuldade que existia, porque os gigantes, os filhos de Anak, teriam que ser vencidos para que aquela terra pudesse ser conquistada. E naquele momento, eles desceram, depois de 40 dias, chegaram diante de Moisés, de Arão e de todo o povo, que estava ansiosos por querer saber o relatório que eles viram naquela terra e que eles iriam trazer para falar para aquele povo. Então, no momento daquela expectativa que o povo estava de ouvir um relatório positivo acerca da terra, ao qual o Senhor os havia prometido, mas que eles teriam que saber o estado dessa terra para que eles pudessem subir e conquistar a terra, eles ouviram um relatório negativo, porque os olhos daqueles homens se fixaram na impossibilidade. Mas nesta noite eu faço uma pergunta para mim mesma e para cada um de vocês. Onde nós temos colocado o nosso olhar? Onde nós temos colocado a nossa visão? Diante da situação que eu e que você vive, porque são situações distintas. Cada um de nós passamos por circunstâncias, por situações adversas em nossas vidas, mas o que nós vamos fazer com essa situação é o que vai falar mais alto. Qual é a maneira que você tem olhado para essa situação? Qual é o modo que você tem enxergado a situação que você está inserido? Você tem olhado com os olhos da possibilidade ou tem olhado com o olhar da impossibilidade? Porque, irmãos, tudo vai convergir pela maneira que nós enxergamos a situação que nós estamos passando. Tudo vai se definir diante do nosso olhar, de onde nós temos colocado o nosso olhar.
se o nosso olhar está em Deus, se o nosso olhar está na possibilidade e na confiança da palavra que o Senhor nos traz, e Ele nos diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou se os nossos olhos estão olhando para os gigantes, a ponto de nós nos sentirmos como que gafanhoto diante deles. Aqueles homens, eles não focaram na beleza da terra, no que o de melhor aquela terra tinha a oferecer, mas eles só olharam aqueles homens gigantes, eles se sentiram tão diminuídos, tão incapacitados, diante da grandeza daqueles homens, que eles entregaram os pontos, eles jogaram a toalha e eles tiveram a visão medíocre, uma visão pequena de si mesmo, uma visão distorcida da realidade, do que eles teriam que enxergar. Mas a visão deles estava muito limitada. A visão deles estava uma visão voltada para a impossibilidade, para a incapacidade deles de vencer aqueles gigantes. Aleluia! E aquele povo esperando ouvir uma palavra de vitória. Ao contrário, eles ouviram aqueles homens dizer muito rapidamente: a terra é boa, mana leite e mel, a terra produz, a terra é uma terra frutífera, mas esse mas foi que verdadeiramente fez a diferença diante daquele relatório. Esse mas que eles disseram. Mas ali existe também os filhos de Anak. Ali existe aqueles jebuseus, amorreus, os gigantes existem naquela terra. E nós nos sentimos diante dele como que nós fôssemos gafanhotos a ponto de sermos devorados. Aleluia! E aquele povo começou a ficar atônito, aquele povo começou a se desesperar, porque verdadeiramente um relatório negativo traz incapacidade para aquele que recebe, para aquele que ouve, traz medo, o medo faz a pessoa se paralisar diante da situação. Então, um relatório negativo, ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa, na vida de um povo, na vida de uma nação. E naquele momento o povo começou a se desesperar. As mulheres começaram a chorar, as crianças, os homens sentindo que eles poderiam ir para ser presos e ser levados à guerra a qualquer momento, e as mulheres e as crianças morrerem de fome. Aleluia! Se nós formos dar ouvido à voz do diabo, aos relatórios negativos, nós poderemos dizer que nós iremos viver uma vida fracassada. Diante dessa situação, eu também me coloco nesse contexto, porque esses dias eu tive a infelicidade de receber um relatório negativo acerca da minha saúde, acerca da minha visão, mas no momento que eu recebi aquele relatório, o Espírito Santo de Deus bradou dentro do meu coração e ele disse: filha, não é dessa forma, não é desse jeito. E eu senti a confiança de que Deus estava comigo naquele momento. Eu senti a certeza de que o meu Deus, ele trouxe o conforto ao meu coração. Ele trouxe a certeza de que ele me chamou para me fazer mais que vencedora. E naquele exato momento eu tapei os meus ouvidos para o relatório negativo e eu preferi ficar com o relatório da palavra de Deus, do que a palavra de Deus me garante que tudo eu posso naquele que me fortalece, que todas as coisas são possíveis naquele que crê. A palavra de Deus me garante que em todas essas coisas eu sou mais que vencedora por Cristo Jesus. E eu preferi ficar com o relatório de Deus, com o relatório dos céus, com o que já foi escrito desde a eternidade para a minha vida. Então, irmãos, esse relatório, ele vai mudar. Eu ainda irei ouvir da própria médica, da própria boca da médica, um relatório positivo acerca da minha saúde, porque maior é aquele que está comigo do que o que está no mundo. E como nós temos visto as situações, é isso que vai fazer toda a diferença. Se você tem olhado para a impossibilidade ou se você tem olhado para a possibilidade, porque não há nada que o Senhor não possa realizar. Tudo é possível ao que crê.
Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E nesse momento de desespero, porque eles deram ouvido à voz do inimigo, e ali eles tiveram medo, e as suas forças foram minadas, eles se enfraqueceram, as suas forças foram sugadas, e ali veio eles ficarem paralisados. Tudo que o diabo quer nos parar. Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe que nós somos em Cristo Jesus e tudo que ele quer nos parar. Mas nós temos a marca da promessa. Nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Nós estamos debaixo de uma marca. Nós somos marcados pela marca da promessa. E essa marca ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar de você. Aleluia. Louvado seja Deus, que também no meio daqueles homens incrédulos, aleluia, com a visão pequena e distorcida acerca da realidade, acerca de Deus, do reino de Deus. Ali também existia 2 homens que tinham espírito de excelência, Josué e Calebe, aleluia. Eles olharam para aqueles homens, ouviram aquele relatório negativo que aqueles homens tinham falado ali, aleluia. E ali tudo foi mudado através de um novo relatório. Aleluia. Porque o segundo decreto anula o primeiro. Esse relatório anulou o primeiro relatório negativo. E ali eles disseram: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não, não. Poderemos atacar aquele agente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigante descendente de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhoto, e para eles também parecíamos gafanhotos. Louvado seja o nome do Senhor. Não guarde, aleluia, a imagem do problema. Guarde a imagem da promessa. Aleluia. Tudo é a forma como nós enxergamos as coisas. A forma que nós enxergamos vai definir a nossa vitória ou a nossa derrota. Louvado seja Deus. Nós temos que parar e olhar para o alto, de onde vem o meu e o teu socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele não deixará o meu pé e o teu pé vacilar. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a palavra de Deus impregnada dentro de nós. Nós temos o Espírito e a força do leão da tribo de Judá. E esse leão tem que rugir dentro de nós. Quando Satanás vier falar no nosso ouvido, você não vai conseguir, você não vai ter sucesso, você não vai ter êxito, você não é nada, você é derrotada, você tem que parar, você não vai conseguir. Essa voz tem que bradar mais forte dentro de nós. A voz do rugido do leão da tribo de Judá. Porque a essência de Deus está dentro de mim, dentro de você. Vamos abrir os nossos olhos e ouvidos para ouvir o relatório que vem do alto, o relatório que vem do céu, e não o que Satanás quer fazer a gente entender através das mentiras dele, para que a gente venha aceitar um quadro de derrota. Nós somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus já venceu por nós. Louvado seja Deus. E Josué e Calebe não aceitou aquele relatório, e eles disseram: nós iremos derrotá-los, nós vamos destruí-los, nós vamos vencê-los. Se o Senhor se agradar de nós vamos conquistar, sim, essa terra. Então, no momento que Satanás querer te passar uma rasteira, no momento que ele querer convencer você de que é o teu fim, o Senhor Jesus, ele apaga o ponto final e ele coloca um ponto de continuação, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, ele é um Deus que sempre recomeça. A esperança, aleluia, para a árvore que foi cortada, a esperança, porque ao cheiro das águas ela vai brotar, aleluia. Que nós não venhamos, irmãos, não venhamos
jogar a toalha por qualquer situação ou circunstância, por mais grave que estejamos passando, mas que a nossa fé, a nossa confiança seja totalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não importa se os gigantes estão na nossa frente ou se estão dentro de nós, nós haveremos de vencer cada gigante que tentar passar na nossa frente e querer nos atropelar, porque nós temos a vitória garantida pelo poder do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, derramado pelas nossas vidas. Então, qual é a minha e qual é a tua visão diante do que tu tens passado? Diante dessa situação, como você tem olhado? Em qual ótica você tem procurado enxergar? Na ótica da impossibilidade? Aos teus próprios olhos? Confiando na tua própria força? Ou você tem colocado a ótica de Deus, tem olhado pela ótica de Deus, pela ótica do reino, o que está diante de você e da situação que você tem passado? O Senhor, ele é aquele que faz acontecer aonde ninguém dá nada, aonde ninguém acredita. Deus, ele faz ressurgir das cinzas. Aleluia. Se tu está se sentindo uma pessoa cabisbaixa, se você tem se comportado de uma forma que você se sente pequena aos seus próprios olhos, se sente pequena diante da situação, o Senhor, nessa noite, ele quer que você tire os seus olhos de você, do problema, da circunstância, e coloque os seus olhos nele. Fite os seus olhos nele, porque a solução está em Cristo Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós não venhamos ter uma visão medíocre, pequena, limitada, distorcida, uma visão de galinha que só olha para baixo, mas que a nossa visão seja a visão da águia, que olha sempre para o alto, porque é do alto que vem o meu e o teu socorro. Que você possa, nessa noite, renovar sua fé, sua esperança, as suas forças no Senhor, porque dele é que vem a nossa vitória. E tudo que nós imaginarmos, como a gente se imagina, na nossa alma, assim seremos. Se eu me imagino uma pessoa fracassada, a minha vida vai ser de derrota a derrota. Mas se eu me enxergo através da luz da palavra, do que a palavra de Deus me fala, do que a palavra de Deus me garante, eu vou ser uma pessoa mais que vencedora, andando, subindo de degrau em degrau, de glória em glória, vivendo uma vida em novidade a cada dia, a cada momento. Louvado seja Deus, que possamos ter essa força dentro de nós, que possamos vencer cada gigante que atravessar na nossa frente ou cada gigante que temos que vencer ainda, que existem dentro de nós, que todos eles sejam vencidos através da nossa fé, através da nossa vida devotada em temor e em santidade diante do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Nessa batalha que eu e que você estamos passando, nesses dias que têm sido difíceis, não nos preocupemos, porque a nossa vitória já está garantida. Em Deus somos mais, muito mais que vencedores. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que Ele nos dê uma noite assim de vitória. Que o Senhor traga o refrigério, traga a força, que Ele traga e renove a esperança do nosso coração. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Gratidão por esta oportunidade, em nome do Senhor. Amém, amém, pastora Margarida. Glória a Deus, glória a Deus. Tivemos dificuldade, né, logo no início, com a internet, para poder estar fazendo a gravação, mas glória a Deus pela ministração, glória a Deus por essa palavra, porque o Senhor, ele diz, né, que ele fala assim, ele mandou eles para uma terra que ele estava dando a eles.
Então, era necessário que eles confiassem na palavra do Senhor. Igual a senhora falou, eu recebi um resultado, mas eu confio na palavra do Senhor, porque a última palavra quem dá é o nosso Deus, e nós precisamos confiar nele, né? Amém. Em nome Amém. de Jesus, eu creio nisso, eu creio em cada palavra que foi dirigida hoje sobre as nossas vidas, e nós recebemos ela, em nome de Jesus, amém? E que Deus Amém. possa estar nos abençoando, que Deus possa estar dando uma noite de paz a cada um, né, que Glória a aqui Deus. está nessa Amém. noite, em nome de Jesus. E muito obrigada pela ministração. Não, foi de Deus demais da conta. Eu Recebi agradeço. cada palavra e que Deus continua usando a senhora tremendamente Em nome de dentro da Jesus. palavra, com esse Amém. poder e essa graça Amém. manifesta. Amém? Que Deus continue Receba. abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Gratidão. Shalom, shalom. Shalom. Amém. Está encerrada? Ok. Shalom, shalom. Shalom. Glória a Deus. Amém.